Na lição desta semana, vimos o cuidado de Deus, o amor de Deus para com os estrangeiros, os imigrantes, os órfãos, as viúvas. Vimos o cuidado de Deus com os vulneráveis. Na nossa sociedade, desde sempre, irmãos, há um contingente muito grande de vulneráveis, de pessoas dependentes, de pessoas carentes, de pessoas que precisam de um cuidado especial. Ao falar sobre os vulneráveis, ao preocupar-se com os vulneráveis, o Senhor estava preocupado com a justiça social. O Senhor estava preocupado com os direitos humanos. Veja o texto de Deuteronômio 10, 19. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Esse é o nosso verso para memorizar. Devemos memorizar esse verso mesmo. Ame os estrangeiros, ame os imigrantes, ame os vulneráveis, aqueles que necessitam de uma atenção especial. E aqui estava falando para o povo hebreu, lembre-se, vocês também foram estrangeiros, foram imigrantes, escravos no Egito. Quando nós menosprezamos os vulneráveis, irmão, nós estamos menosprezando as criaturas de Deus. Eles são criaturas de Deus tanto quanto nós. E quando nós menosprezamos as criaturas de Deus, nós estamos desrespeitando o Criador. Quando você desrespeita alguém, você está desrespeitando aquela pessoa e também o seu pai. Você está desrespeitando a família. Quando nós desrespeitamos os vulneráveis, quando não damos atenção para os vulneráveis, é como se não estivéssemos dando atenção para Deus. Estamos desrespeitando a Deus. Nós vimos vários textos nesta semana que mostram como é que nós devemos ajudar de maneira prática, de maneira concreta, os vulneráveis. E eu vou ver com vocês agora 5 declarações do Velho Testamento que falam sobre justiça social. Na verdade, irmãos, há centenas de passagens da Bíblia que falam sobre justiça social, tanto no Velho Testamento como no Novo. Mas eu vou ler algumas que a lição cita, que eu vi também em um outro comentário. Isaías 1:7. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos dos órfãos, defendam a causa da viúva. Uma outra versão diz assim: ajudem aqueles que são explorados, repreendei o opressor. Quando diz aqui, lutem pelos direitos do órfão, defenda a causa da viúva, diz que nós devemos nos posicionar ao lado dos oprimidos, ao lado dos vulneráveis. Nós devemos repreender o opressor. Muitas vezes o opressor é um indivíduo, é um indivíduo que está oprimindo ou que está explorando o outro. Muitas vezes é uma corporação. Às vezes é o Estado. E nós devemos nos posicionar sempre que virmos, sempre que nos depararmos com injustiças sociais, nós devemos denunciar as injustiças sociais e nos colocar ao lado dos que são oprimidos, dos que são injustiçados. Veja ainda Isaías 10, 1 e 2. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores para oprimir os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo. Veja, irmão, nós sabemos, existem legislações que servem para oprimir o pobre, legislações que servem para tirar direitos do pobre. E nós devemos lembrar a esses legisladores que a Bíblia diz: ai daqueles que fazem leis injustas. Veja ainda Jeremias 22, 3, falando acerca da justiça. Assim diz o Senhor: administrem a justiça e o direito, livrem o explorado das mãos do opressor, não oprimam nem maltratem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derrame sangue inocente nesse lugar. Novamente, irmãos, aqui, livrem o explorado das mãos do opressor. Nós devemos libertar as pessoas do pecado. Devemos pregar o evangelho, mas não somente isso, nós também devemos libertá-las praticamente das condições de injustiça. Devemos atuar nesse sentido, atuar nas assembleias, atuar nas ONGs, atuar enquanto igreja,
para minorar ou para reduzir ou para eliminar a injustiça social. Veja esse verso, irmãos, agora, Jeremias 22, 13. Que impressionante como é atual esse verso. Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. Corrupção, irmãos. Devemos ser absolutamente contra a corrupção, devemos denunciar a corrupção, e aqui a Bíblia diz, lá no tempo de Jeremias, que eles construíam os palácios por meios corruptos. Quantos, irmãos, nós vemos que são milionários, que têm palácios realmente, casas que são verdadeiros palácios, carros, dinheiro no interior, no exterior? Veja, irmãos, de que maneira? Através da corrupção. E nós devemos denunciar. Malaquias 3,5 diz assim: eu virei a vocês trazendo juízo, sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente nos tribunais, e contra os que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas, e privam os estrangeiros dos seus direitos, e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Esses dias, irmãos, nos últimos meses, nós temos contemplado uma CPI que tem tratado das questões da pandemia e do tratamento da pandemia no Brasil. E quantos, irmãos, a gente viu testemunharem falsamente, mentirem deslavadamente ao serem arguídos pelos senadores. E o Senhor diz assim: eu vou trazer juízo. Pode ser, irmãos, que esses mentirosos contumazes não recebam um juízo aqui na terra, mas o Senhor vai trazer juízo para eles. Porque o Senhor é o Senhor dos vulneráveis, o Senhor é o Senhor das minorias, Ele é o Senhor dos oprimidos. Ele tem uma preocupação com cada um deles. E um texto para nós, cristãos, para nós que entendemos estar fazendo a vontade de Deus, 1 João 4,20. Se alguém disser que ama a Deus, mas odiar, se alguém disser amo a Deus, mas odiar seus irmãos, esse é mentiroso. Eu quero ainda falar com os irmãos com relação ao sábado e à justiça social, o aspecto social do sábado. Quero ler com vocês Êxodo 20, capítulo 10. Êxodo 20, verso 10. Falando sobre o aspecto social do sábado, não sobre o aspecto espiritual de descanso, de você descansar, de você lembrar que Deus é criador. Mas veja lá, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. O sábado, irmãos, é absolutamente democrático, é para todos. É para o servo, é para o escravo, é para o animal. Veja, irmãos, a preocupação de Deus até com os animais, para que os animais descansem, para que os animais não tenham um trabalho extenuante, para que não morram de trabalhar. E isso também para o estrangeiro. O mesmo verso, a mesma lei, repetida para o povo hebreu, em Levítico 5,14. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum do que está no seu teto, nem estrangeiro que está na tua cidade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Como é o plano de Deus para o sábado, irmãos? É para que todos descansem, todos. Os que não são vulneráveis, os que têm uma vida boa, os que são totalmente abençoados por Deus, os que têm bens, os que têm empregados, mas é também para descansar os empregados, é para descansar os estrangeiros. Como nós vemos, irmãos, os estrangeiros aqui no Brasil, esse nós vemos aqui no Brasil, trabalhando 14 horas por dia, costurando em porões. O Senhor quer que eles descansem, ao menos no sábado. E nós que somos adventistas do sábado,
nós devemos promover esse descanso. O mandamento do sábado nos lembra que fomos criados por Deus e que somos todos iguais. Não pode haver distinção, irmãos. Não pode haver distinção nunca, mas especialmente no sábado não pode haver distinção de raça, de cor, de posses, de cultura, de talentos ou de poder. Todos somos iguais diante de Deus. Essa, irmãos, é uma igualdade intrínseca. É uma igualdade estrutural. Quando o Senhor criou os seres humanos, Ele criou todos iguais. E nós continuamos todos iguais diante de Deus. O Senhor Deus não tem preferências. O Senhor Deus não tem preferências para salvar alguns e não salvar outros, para que alguns se deem bem e outros se deem mal. Mas o Senhor quer que todos nos amemos fraternalmente, que todos entendamos que somos criados por Deus, como salvos por Cristo, portanto, somos todos iguais. Não pode haver, irmãos, no povo de Deus, injustiça social. E se houver injustiça social, nós temos a obrigação de denunciá-la. Nós temos a obrigação de ir às autoridades e buscar os direitos do órfão, da viúva, o direito do imigrante. Deus abençoe a todos, irmãos. Eu fiquei feliz, muito feliz com a lição da Escola Sabatina dessa semana. Uma maravilhosa lição, mostrando a preocupação de Deus no aspecto social. Às vezes, irmãos, nós falamos muito dos aspectos espirituais e nos esquecemos das coisas práticas. Como diz o verso, a religião pura e imaculada é visitar as viúvas, é cuidar dos órfãos, é cuidar dos imigrantes. Deus abençoe a todos. Um feliz sábado para você. Vá à igreja mesmo. Encontre seus irmãos de outras raças, encontre seus irmãos imigrantes na tua igreja. Dê um abraço neles e seja feliz praticando a justiça social conforme o Senhor Deus quer que cada um de nós façamos.